E aí, tudo pronto para desvendar mais um pedaço fascinante do cálculo? Hoje o nosso papo é sobre integral indefinida. Se a ideia de derivada já está na ponta da língua, imagine a integração como o processo contrário. É como montar um quebra-cabeça de trás para frente. Vamos nessa! Olha só que interessante. Derivar é como avançar, sabe? A gente pega uma função, f de x, e encontra a sua taxa de variação, a f' de x. A integração, que a gente também chama de antiderivação, é exatamente o contrário. É como rebobinar a fita. A gente parte da taxa de variação para descobrir qual era a função original, a função primitiva, que vamos chamar de f de x. Então vamos lá, um desafio para começar. Se eu digo que a derivada de uma certa função é 3x², qual era a função original? Pensa aí um pouquinho. Que função, quando a gente deriva, resulta em 3x²? Esse é o mistério que a gente vai resolver agora. Bem, uma primeira resposta que vem à cabeça, e que está certíssima, é x². Afinal, se a gente aplicar a regra da potência para derivar x², o expoente 3 desce multiplicando e o novo expoente vira 2. Resultado? 3x². Perfeito. Parece que o caso está encerrado, né? E é aqui que a história começa a ficar bem mais legal. Será mesmo que x² é a única função em todo o universo cuja derivada é 3x²? Ou será que tem algo a mais aí que a gente não está vendo? Pois é, aqui entra o conceito que torna a integral indefinida tão especial. A gente não está procurando uma resposta única, mas sim uma família inteira de funções. E agora vamos entender o porquê disso. Aqui está o pulo do gato. A gente já sabe que a derivada de x² é 3x². Mas e a derivada de x³ mais 5? Bem, a derivada de x² é 3x² e a derivada da constante 5 é zero. Então o resultado também é 3x². E se for x² menos 100? A mesma coisa. A derivada de menos 100 é zero. Percebeu o padrão? Todas essas funções são primitivas de 3x². Para a gente conseguir representar todas essas infinitas possibilidades, a gente usa a famosa constante de integração, que é simbolizada pela letra c. Esse c pode ser qualquer número real, 5, menos 100, π, qualquer um. Então a resposta completa para a primitiva de 3x² não é só x², mas sim x³ mais c. E se a gente for pensar no gráfico, a ideia é sensacional. f de x mais c não desenha só uma curva, desenha uma família infinita de curvas idênticas, só que uma em cima da outra deslocadas verticalmente. O formato delas é o mesmo, o que significa que a inclinação em qualquer ponto x é exatamente a mesma para todas. Ok, a ideia por trás da família de funções já está clara. Agora, vamos ver como a gente escreve isso usando a linguagem da matemática. Qual é a notação correta para uma integral? Vamos decifrar isso juntos. Esse símbolo que parece um S bem esticado é o sinal de integral. A função que vem dentro, a f de x, é o que a gente chama de integrando. E o dx no final está ali para avisar, atenção, estamos integrando em relação à variável x. E o resultado de tudo isso é a nossa primitiva f de x, sempre acompanhada da nossa fiel escudeira, a constante de integração mais c. Beleza, agora que a gente já sabe ler a notação, precisamos de algumas ferramentas para colocar a mão na massa, certo? Vamos ver as regras básicas que vão nos ajudar a resolver as integrais. A boa notícia é que essas propriedades são super intuitivas, muito parecidas com as da derivação. Se tivermos uma constante multiplicando, a gente pode tirar ela para fora da integral. E se tivermos uma soma ou uma subtração de funções, podemos quebrar em duas integrais separadas. Isso simplifica a nossa vida de um jeito incrível. Muito bem, mas vamos pensar. E se, em algum problema, a gente precisar de uma resposta única, específica, e não dessa família inteira de funções? Como é que a gente faz para descobrir o valor exato daquela constante c misteriosa? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como a gente sai dessa resposta geral, f de x mais c, e chega numa resposta específica? Como a gente elimina essa incerteza e crava o valor de c? A solução para isso tem nome: problema de valor inicial. Para resolver, a gente precisa de uma informação a mais, uma dica. Essa dica é um ponto, uma coordenada xy que a gente sabe que pertence à nossa função original. Com essa chave em mãos, a gente consegue desvendar o mistério do c. E o processo para fazer isso é bem direto. Olha só, primeiro passo, a gente integra a função normalmente para achar a primitiva geral com o mais c lá no final. Segundo passo, a gente pega os valores de x e y daquele nosso ponto conhecido e substitui na equação.
E terceiro passo, agora a gente tem uma equação com uma única incógnita, o c. É só resolver essa continha e pronto, encontramos o valor exato de c e com ele a nossa função específica. Essa citação aqui resume perfeitamente o que a gente viu. A integral indefinida nos dá a primitiva, ou seja, nos permite voltar para a função original, e isso reforça de vez a ideia de que integração e diferenciação são como duas faces da mesma moeda. Uma é a operação inversa da outra. Então, fechamos o ciclo. Agora sabemos como voltar no tempo a partir de uma derivada e encontrar não só uma, mas toda uma família de funções primitivas. Mas fica uma pergunta no ar. E se a gente quisesse usar uma dessas curvas para medir algo concreto, tipo a área exata que fica embaixo dela? Essa questão já é a porta de entrada para o próximo grande capítulo do cálculo.